Vamos iniciar uma série sobre o livro de Gálatas. Tem aqui muitas mensagens interessantes e importantes. Quero começar aqui pelo princípio, no capítulo 1, onde fala aqui no verso 6, nós não devemos aceitar um outro evangelho. O verso 8 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daqueles que recebestes, seja anátema, seja maldito. Muito bem, então vamos ver qual é esse evangelho que nós devemos aceitar e qual que devemos rejeitar. No capítulo 2, vou começar pelos versículo 4. Aqui falando de falsos irmãos que pegam aqui a liberdade que temos em Cristo, reduzindo-os, ou no caso aqui, reduzir-nos à escravidão. Então, um cuidado que deve se ter. Às vezes as pessoas elas querem se valer da liberdade de Cristo e acabam reduzindo as pessoas à escravidão. Veja só as advertências desse livro. E aqui no versículo 11 em diante, Paulo começa a citar uma situação aqui de Pedro, que teve que ser repreendido. Aí diz assim: com efeito, antes de chegarem, alguns da parte de Tiago comia com os gentios. Que depois aqui daquela visão que Pedro teve lá em Atos 10, ele percebeu que realmente não havia uma nação diferente ali, que todos estavam aptos para receber o reino de Deus e a pregação. Mas aqui ele começou a seguir. Quando porém chegaram os judeus, afastou-se, por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. Aqueles que haviam sido circuncidados, os judeus. Ele então aqui, ele temendo os judeus, ele começou a seguir restrições judaicas para não se misturar com os gentios. Então veja como é interessante. Esse livro está falando justamente sobre essas questões. A questão aqui da circuncisão e outras restrições que acabavam levando as pessoas à escravidão. Então anotem em sua Bíblia, nós vamos continuar depois.